a literatura seja a minha profissão de fé. Sempre me perguntam, qual é a sua religião? Eu escrevi Torto Arado, e aí como tem a história do Jaré, dos encantados tem lá no meio os orixás, as pessoas sempre pensam que eu sou de candomblé. Adoraria, mas não tive a oportunidade. Vivemos num mundo, o nosso mundo colonial, muitas vezes nos fez deixar a religiosidade como algo menor, algo que deve ficar de lado. O Malcolm Ferdinand diz que a colonização muitas vezes nos desconectou do sagrado, porque aqui nessa terra, nesse continente, antes da invasão, as pessoas viviam o sagrado de uma maneira muito mais intensa. A terra não era um imóvel, não tinha um valor monetário. Nós acreditamos em ficção, gente, continuamos acreditando. Sabe por quê? Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Para voltar para a leitura. A gente acredita, por exemplo, em dinheiro, e que as coisas têm determinado valor. Nós inventamos isso, né? O dinheiro, por exemplo, uma nota de... O que é que faz diferente uma nota de R$100 e de R$50? A cor? Os números que estão ali escritos? Ou seja, para que o dinheiro tenha o valor que a gente acha que tem, a gente precisa acreditar nisso. E se a gente está acreditando nisso, a gente está acreditando em ficção. Porque a gente abre o aplicativo do banco e vê quantos reais tem na conta bancária. Alguns estão negativos, outros têm um pouquinho. E aí, mas quem disse? Esse dinheiro a gente não pode nem pegar, está ali no aplicativo do banco. Ele está informando que a gente tem e a gente acredita. Quem me diz que esse dinheiro está guardado mesmo lá no banco, né? Claro, a gente tem leis, a gente sabe que se a gente requerer na justiça, está guardado. Mas em que gaveta? Eu não sei. Né? Ou seja, continuamos acreditando em ficção. A gente acredita nela também, né? Mas o que eu queria dizer é que me perguntam sempre sobre religião. Qual sua religião? E eu não sou cristão, eu não sou de religião de matriz afro. Tenho profundo respeito pelas crenças. Acho que é uma maneira de se explicar o mundo, às vezes muito terna também. Mas aí eu digo, não, minha religião é a literatura. E por isso que eu chamo de profissão de fé, né? Porque eu saio falando de literatura assim, quase como uma testemunha de Jeová. Veja um discurso que eu fiz. A família de meu pai era testemunha de Jeová, uma parte da minha família. Minha avó, algumas tias, por mais de 40 anos. Minha avó já morreu. E aí dizia que iam para o salão do reino, escutar o ancião, fazer uma pré-leção. Aí, quando eu falo de literatura, eu estou fazendo uma pré-leção também, né? Eu estou aqui tentando estimular as pessoas a lerem, a frequentar a biblioteca, etc. E aí eu digo que a literatura é a minha religião, porque eu estou fazendo isso, né? De alguma maneira é um proselitismo. Eu estou fazendo proselitismo aqui, fazendo um incentivo à leitura. E aí por isso que eu digo que a literatura é minha profissão de fé. Eu penso que não há nada mais íntimo e poderoso que a leitura. Ler é colocar todo o nosso corpo em movimento, a serviço de um exame, os olhos percorrendo a superfície das palavras, o coração procurando a alma das coisas, das personagens, das histórias, da interpretação, da compreensão. São nossos olhos que transformam as palavras em movimento, em coisas, em lugares, personagens, vai encadear os eventos. Vamos sofrer, vamos sorrir, vamos sentir raiva, vamos sentir compaixão. Ler ficção, ler histórias, vai nos recordar que todos nós somos humanos. Ler é experimentar e interpretar as venturas e desventuras da vida daquele que muitas vezes é diferente. Nós vamos encontrar essas histórias, esses personagens, vamos estranhar a maior parte das vezes, mas também vamos nos sentir familiar,
de situações e sentimentos que estão ali representados. Ler é exercitar a alteridade e comunicar para o outro, né? E por isso eu escrevo, e por isso todos escrevem. A gente não escreve para satisfazer o ego, ou escreve para guardar. Às vezes a gente acha que não vale a pena ser lido, aí a gente guarda mesmo. Mas, na maior parte das vezes, a gente escreve para comunicar. E comunicar a quem? Comunicar ao leitor, porque a gente quer ter essa conversa. Como não dá para conversar o tempo todo, como eu estou fazendo agora, a gente transforma o livro, a escrita, nessa conversa, nessa comunicação que nós queremos ter. Então, ler é exercitar a alteridade e comunicar o que há de mais profundo na experiência humana. No mundo, esse mundo que celebra a morte da alteridade, daquele que é diferente, isso começou há muito tempo. Se a gente for pensar na invasão do continente americano, na colonização, um dos pilares da colonização foi dizer que aquele que é semelhante, que é humano, que é igual, que compartilha a humanidade comigo, era diferente, pertencia, criaram até um conceito que não existia, de raça, criaram coisas que não existiam antes, criaram racismo. O racismo é algo de 500 anos para cá. Se a gente for olhar a história humana, não é algo que existe desde o início da humanidade. É algo que foi criado. Se foi criado, ainda bem que foi criado, porque pode ser desconstruído também. Não é algo que nasce conosco, né? Nesse mundo que celebra a morte da alteridade, e aí a colonização foi exitosa nisso, porque nos ensinou a matar a alteridade, que é essa capacidade de conviver, de coexistir com quem é diferente. A literatura vai na contramão, ela está nos devolvendo a capacidade de alteridade, a capacidade de sentir compaixão, a capacidade de se conviver, de ser como o outro, de se conviver com o diferente, mesmo que tudo isso ocorra durante o tempo da leitura que estamos fazendo. Ler nos permite viver período da história que não vivemos, nos permite conhecer culturas, espaços distantes, talvez lugares onde nós nunca possamos estar. Ler é percorrer o que parece radicalmente diferente, o que parece radicalmente distante, só para nos lembrar que somos mais semelhantes do que pensamos. É isso. Obrigado.